Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Lília Galvão e quero agradecer a sua presença aqui hoje nesse canal. Aqui você encontra mensagens que despertam a sua fé, alinham o seu propósito e fortalecem a sua caminhada com Deus. Nesse canal, com foco, fé e propósito, nós vamos trilhar juntos a nossa nova jornada com o Senhor. Então fica comigo até o final, porque é lá que eu vou te revelar o segredo que ninguém te conta. Porque nesse vídeo você vai aprender lições valiosas sobre quem você é, sobre quem pode te socorrer nas aflições da vida e como dar a volta por cima. Sabe por quê? O passo que mudou tudo, a vida de Pedro para sempre. E tá lá em Mateus 14, verso 28 e 29, diz assim, ó: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro, porque as águas... Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção do nosso Senhor, do nosso Criador. Logo após Jesus multiplicar os pães e os peixes para a multidão, ele pediu aos discípulos que entrassem num barco, atravessassem o mar da Galileia, enquanto ele retirava para orar sozinho no monte. Já era noite, os discípulos estavam no meio do mar mas lutando contra o vento forte, contra as ondas, durante a madrugada. Então Jesus foi até lá, andando sobre as águas, e eles ficaram atônicos, e eles pensaram, a princípio, que era um fantasma, mas Jesus os tranquilizou, dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo. Isso está lá em Mateus 14, verso 27. Então Pedro, ousado como era, disse, e com impulsividade, né, mas cheio de fé, Senhor, se é tu, manda eu ir até o encontro, porque sobre as águas. E Jesus o chamou, e Pedro, com os olhos fixos em Cristo, começou a andar sobre as águas do mar. Mas ao notar um vento forte, veio um medo e o perigo ao seu redor. Então ele teve muito medo, muita aflição ali, e ele começou a afundar, começou a clamar e disse, Senhor, salve-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa história é uma história muito conhecida, que está lá no Evangelho de Mateus 14, onde eu li aqui 28 e 29, mas é algo assim que toca os nossos corações. Sabe por quê? Nós tiramos 3 lições dessa passagem poderosa. Primeiro, é que a fé nos leva a fazer o impossível, porque Pedro, ele andou sobre as águas, porque ele confiou na palavra de Jesus. Quando temos fé verdadeira, podemos realizar coisas que além da nossa capacidade natural pode crer. E a fé nos leva a sair do barco, ou seja, a deixar a nossa zona de conforto e ir para a zona de confronto e confiar totalmente no nosso Deus. A segunda lição abençoada aqui é olhar para Jesus, isso que é essencial. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele desviou o olhar para as ondas, para o vento e começou a afundar, assim acontece conosco, né? Comigo, com você. Quando nós tiramos o foco de Cristo e nós nos concentramos nas circunstâncias, na dúvida, entra aquilo e nós caímos diante de Deus. A terceira lição é que Jesus sempre está pronto a me socorrer, a te socorrer. Mesmo quando nós falhamos na fé, Jesus, ele não nos abandona. Pedro afundou, mas clamou, Senhor, 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 salve-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Deus está pronto para me levantar, para te levantar, mesmo quando tropeçamos em nossa caminhada espiritual. Sabe por quê? Pensando no dia a dia, no nosso cotidiano e tentando entender, né, o passo que mudou Pedro para sempre, que foi essa trajetória. Mesmo Pedro tendo aquele jeito italiano impossível, ele não era italiano, mas ele tinha um jeito muito impossível de ser, assim como a raiz italiana. Eu sei porque eu sou da raiz italiana, né? É a minha genealogia. E a história de Pedro, né, nos ensina, quando ele está andando sobre as águas, não é apenas um milagre do Senhor, é um convite presente. Jesus continua chamando eu e você a sair do barco, da comodidade, da dúvida e do medo. E Ele me convida e te convida a andar com Ele sobre as águas turbulentas da vida, confiando na sua palavra, mesmo quando os ventos sopram forte. É difícil dizer isso e viver em especial, querido. Talvez você esteja crendo e cercado de tempestades.
de problemas, de incerteza, de dor, de insegurança. Mas lembre, Jesus que caminhou sobre as águas está olhando para mim, está olhando para você e dizendo: venha, venha. E a pergunta é: você vai continuar preso no seu barco, dominado pelo medo, pela dúvida, pela insegurança, ou vai dar um passo de fé? A fé não elimina o vento, mas nos permite caminhar por cima das ondas. E mesmo quando vacilamos, o braço de Jesus é forte o suficiente para me levantar, para te levantar. Então não tenha medo de afundar. Tenha coragem de crer no teu Deus poderoso. Sabe por quê? Lá em Isaías 41:10 ele fala: ei filho, filha minha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E você declara ao Senhor assim o que está em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor, você que está aqui conosco, que pensou em algum momento na tua vida a ter atitude como a de Pedro e a confiar no Senhor, enfrentar o medo. Deixe aí nos comentários, curta, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas possam ser alcançadas através da graça do Senhor. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, fique com Deus, tchau, tchau, até o próximo vídeo.